Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Work em Berkeley, Califórnia. E hoje estou no telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e onde você está? Priscila, acabei de voltar da Ilha de Necker. Há alguns dias participei da Semana Internacional de Networking, fazendo networking internacionalmente. Tive a oportunidade de passar algum tempo com Richard Branson. Foi uma experiência incrível lá e foi muito divertido. E vou escrever mais sobre isso. Você saberá mais com o passar do tempo. Que ótimo! Estou ansiosa para saber de tudo. Bom, por enquanto, conta um pouco pra gente sobre o que é o podcast de hoje. O podcast de hoje, Priscila, é baseado em um material em que estou trabalhando para um novo livro. E tem uma parte sobre humildade. Eu quero falar sobre ser humilde e como eu acho que isso contribui para ser um grande networker. Eu realmente acredito que pessoas humildes não pensam menos de si mesmas. Elas apenas pensam menos neles. Ok, então os melhores networkers que conheço são pessoas humildes. Na verdade, muitas das pessoas mais bem-sucedidas que já conheci foram notavelmente humildes. Acabo de entrevistar Jack Canfield algumas semanas atrás e ele é uma pessoa muito, muito humilde. O cara vendeu 500 milhões de livros, mas eu saí para jantar com ele. E você sabe, ele nunca diz às pessoas quem ele é. Você entende? Seu ego não entra na sala antes dele. Então, eu realmente acredito que ser humilde e ser bem-sucedido não precisam ser mutuamente exclusivos. Dá para ser os dois. Eu me lembro de anos atrás, eu estava indo a um evento político no final da minha adolescência e decidi que queria me dedicar a uma campanha para um indivíduo em particular, o qual eu admirava muito. Então eu o conheci e fui apresentado a ele por alguém do alto escalão de sua campanha. E assim que ele soube que eu era um estudante universitário humilde, quase que imediatamente perdi a atenção desse cara. Seus olhos estavam correndo pela sala, ele estava procurando por alguém que fosse mais bem-sucedido do que eu. Ele acabou sendo muito desdenhoso comigo e parecia incrivelmente arrogante. Depois desse encontro, eu estava decidido que esse não é o tipo de campanha em que quero trabalhar. E, em vez disso, escolhi alguém concorrendo a um cargo diferente e essa outra pessoa era envolvente e amigável. Ele era respeitoso com as pessoas que não pareciam ter muito a oferecer. A propósito, o Richard Branson é muito parecido com essa pessoa. Ele pode se conectar e ser respeitoso com qualquer pessoa, em qualquer nível de uma organização. E eu tenho várias histórias sobre ele se comportando dessa maneira, se comportando de uma maneira muito respeitosa com todas as pessoas que estão em um cargo muito abaixo na hierarquia de uma organização. Portanto, essa pessoa em particular acolheu meu envolvimento em sua campanha e em 6 meses acabei administrando todo o seu escritório regional de campanha. Me dediquei centenas de horas nessa campanha de graça e ajudei essa pessoa a ganhar o cargo. E essa experiência realmente me ensinou muito sobre o tipo de líder que eu queria ser, à medida que me tornava mais bem-sucedido na vida. A humildade não custa nada, mas rende grandes retornos. Ser humilde parece bastante simples, mas o que realmente demonstra isso? Há muitas coisas que as pessoas podem fazer para mostrar sua humildade. E aqui está uma lista de algumas delas. Separei aqui 9 tópicos que acho que qualquer membro do BNI pode fazer para mostrar sua humildade à medida que se tornam cada vez mais bem-sucedidos. Aqui está o primeiro. Antes e acima de tudo, o ego não deve entrar na sala antes de você, como eu disse sobre Jack Canfield. Em segundo lugar, seja acessível. Pessoas humildes são acessíveis.
o que significa que são amigáveis e fáceis de conversar. Portanto, faça com que seja fácil falar com você quando estiver se conectando com as pessoas. Terceiro, ouça e faça perguntas durante uma conversa. Quarto, mantenha contato visual em uma conversa e fique engajado nessa discussão. Mostre um interesse verdadeiro. Essa é uma das coisas que o Richard Branson é incrível. E ele é ótimo em manter contato visual com qualquer pessoa. Me lembro de ir a uma festa uma vez e estava com meu filho mais novo. Ele tinha 17 anos e há uma fotografia de Branson conversando com meu filho Trey, fazendo um contato visual completo e com um grande envolvimento na discussão. E você sabe, ele era um garoto de 17 anos. Richard Branson é um bilionário, ele não precisava dar a ele seu tempo, mas ele deu e é um ótimo exemplo de como a humildade é ponto positivo para ser um grande networker. Número 5. Se sinta à vontade para fazer as pessoas ficarem à vontade ao seu lado e agradeça a elas sempre que for apropriado. Então, faça as pessoas se sentirem à vontade e agradeça quando for apropriado. 6. Indivíduos humildes tendem a ter uma mentalidade de abundância e tendem a se concentrar em soluções ao invés de simplesmente reclamar dos problemas. 7. Pessoas humildes estão cientes da situação e têm uma forte inteligência emocional. Elas se conectam com pessoas que têm suas habilidades de inteligência emocional desenvolvidas. 8. Não são egocêntricas. Elas conhecem seus pontos fortes. Elas estão confortáveis com quem elas são, mas elas não se comportam como se o mundo girasse em torno delas. E 9, o mais importante, elas praticam algo sobre o qual falamos no BNI o tempo todo, que é o Giver's Gain. Eles abordam a vida com uma certa dose de altruísmo e se esforçam para fazer a diferença na vida dos outros. À medida que nos tornamos mais bem-sucedidos na vida, acho fundamental manter a humildade. Todos nós conhecemos pessoas cujo ego entra na sala antes delas. Eles se comportam de maneira pomposa e geralmente esperam, na maioria das vezes, ser o centro das atenções. A longo prazo, não acho que isso seja bom para as pessoas. Bem, eu lembro que tive um coautor, muitos anos atrás, não é um dos meus livros recentes. E assim que o livro saiu, o ego daquela pessoa cresceu umas 10 vezes. Eles ficaram realmente difíceis de trabalhar como pessoas, e só porque viraram autores, toda a sua personalidade mudou na forma como lidavam e se relacionavam com as pessoas. E eu acho que isso é um grande erro. Ninguém é perfeito o tempo todo, eu não sou. O processo é uma jornada, não é um destino. É algo que sempre temos que nos esforçar, principalmente para os grandes eventos de networking. Eu sei que tive um bom dia quando as pessoas compartilham comigo que estão surpresas com a facilidade com que eu conversei com elas, ou a facilidade que elas sentiram para me encontrar. Esta é uma das minhas favoritas, Priscila. Porque você é como uma pessoa normal, como uma pessoa normal. Eu sempre rio disso porque acredito que há uma pessoa normal em todos nós. E mostrar essa pessoa aos outros é realmente ser humilde. Se você alcançar o sucesso nos negócios, se esforce para quebrar as expectativas das pessoas e demonstre a sua verdadeira humildade. Seja alguém envolvente e atencioso, bem como conhecedor e bem-sucedido. E, acima de tudo, lembre-se de que pessoas humildes não pensam menos de si mesmas. Elas apenas pensam menos em si mesmos. É isso que eu tenho para hoje, Priscila. Tem alguma ideia? Sim, perfeito. Eu amo isso. Acho que a insegurança desempenha um papel na forma como as pessoas se apresentam e acho que a humildade é sempre o melhor caminho para se seguir. Mas se você está inseguro sobre quem você é, isso acontece de uma maneira totalmente diferente. Você sabe, esse é um bom ponto e eu certamente
Não abordei isso neste podcast, mas acho que se você tem algumas inseguranças, uma das melhores coisas é fazer perguntas, o que é ótimo para fazer networking de qualquer maneira. Basta perguntar a alguém sobre eles, o que eles fazem, o que eles amam naquilo que fazem, qual é o mercado-alvo deles, quais são alguns dos desafios que eles têm nos negócios. Faça outra pessoa falar e você não precisa lidar com as suas próprias inseguranças. Você pode fazer perguntas a eles e descobrir que isso tende a aquecer e envolver as pessoas, para que possam falar sobre si mesmas com um pouco mais de eficácia. Também, é claro, fazer perguntas às pessoas é um grande sinal de humildade, porque você está perguntando sobre elas mais do que está falando sobre você mesmo, certo? Certíssimo, correto. Eu concordo com exatamente tudo que você falou. E eu acho que você está fazendo questão, né, de demonstrar a gratidão. Sim, reconhecer as pessoas de alguma forma, sinceramente. Se você conhece alguém em um evento que fez coisas para você, demonstre reconhecimento por isso. E quando você está em um evento de networking, isso é ótimo, pelo menos é o meu objetivo. Quando vou a eventos de networking, e eu já estive em muitos, o meu objetivo é sempre conhecer o maior número possível de pessoas, apertar as mãos delas e reconhecer o que essas pessoas fizeram por mim. As pessoas sempre dizem: "Oh, você é tão legal para tirar fotos." Puxa, é por isso que eu estou lá. E eu vou a esses eventos de networking para me conectar com os membros do BNI. E, poxa, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas é muito mais fácil apertar as mãos e tirar fotos. Isso é fácil. Acredite em mim, eu já trabalhei muito na faculdade com trabalho manual. Isso é muito mais fácil e muito mais divertido. E, novamente, a mensagem de hoje é que, à medida que você alcança o sucesso, mantenha a sua humildade. Porque essa humildade vai te ajudar muito se você quiser se conectar com as pessoas. Nossa, correto. Eu acho que a humildade é a base de tudo. E eu concordo totalmente com você. É tudo que eu tenho para hoje, Priscila. Obrigado. E quer saber, me deixa acrescentar só mais uma coisa. Na verdade, eu adoraria que você que está ouvindo este podcast, comente algo nesse podcast que você testemunhou, que demonstrasse a humildade de alguém. Uma história positiva sobre algo que você testemunhou com alguém e como eles se comportaram para demonstrar a sua humildade. Há muitas histórias, como a história do político que trabalhei, que é algo negativo. Me dê algumas coisas positivas sobre as coisas que você viu. Aqui está o porquê. É valioso para os nossos membros ouvir coisas que são técnicas que as outras pessoas usaram? Então, compartilhe aqui no BN Podcast. Agora eu terminei de verdade. De volta com você, Priscila. Obrigado. Ok, muito obrigada. O podcast do BNI tem um novo patrocinador. Vá lá e confira o ótimo conteúdo disponível em www.ivanmeisnercircle.com. Lá, o Ivan reuniu uma grande variedade de tópicos e você está convidado a participar. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Muito obrigada!